Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 17. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz, dá um glória para Jesus. Quantos se encontraram 2 Crônicas, capítulo 17? Amém? Josafá ficou no lugar do seu pai Asa como rei de Judá e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim que Asa, o seu pai, havia conquistado. Verso 3: o Senhor Deus abençoou Josafá, porque ele agiu como o seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, em vez de seguir o mau exemplo dos reinos de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso. Amém, Jesus? Tome o seu assento, fecha a tua Bíblia, glorificando ao nome de Jesus Cristo, porque Deus é lindo e Deus é poderoso. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho acerca deste homem, Josafá. Nós já lemos aqui essa história, aqui o início dessa história. E já no início dela já fala coisas boas, né? Ele veio reinar no lugar de seu pai, o pai havia falecido, e ele reina no lugar do seu pai, e o texto diz que ele dá continuidade na visão do seu pai. Só que Josafá, ele pega um reinado dividido. Nós lemos aqui bem no comecinho, quero só pedir para os obreiros cuidar das crianças lá atrás, por favor. Nós vamos ler aqui bem no comecinho aqui, ó, que ele começa a governar em um reino dividido. Tanto que o texto vai dizer assim, que a primeira coisa que ele se preocupa é do que? É de se defender, né? Olha só, o verso primeiro diz assim, que Josafá ele fica no lugar do seu pai e ele se prepara para se defender do reinado de Israel. É por isso que o texto vai dizer que ele estava reinando em uma época de um reino dividido. E o interessante é que ele vai fortalecer essa cidade e vai também trazer esse povo novamente para os princípios da lei de Deus. Então Josafá ele estava preocupado não só de fortalecer a sua cidade. É lógico, ele estava com medo de ser atacado, né? Porque na época quem era o rei da época era Acabe, um homem poderoso, um homem que era literalmente um instrumento de Satanás, né? Um homem muito frio, muito calculista, junto com a sua esposa Jezabel. Então ele sabia muito bem quem é que estava lá do outro lado. Então o interessante é que ele não se preocupa só em fortalecer, né, o seu reinado, em proteger o seu povo, proteger as suas terras, proteger a sua cidade, mas também o texto vai dizer que ele se preocupa em trazer todo aquele povo novamente para uma adoração a Deus. Porque no meio daquele povo tinha aqueles que adoravam a Baal. Então ele como um líder espiritual, ele como um rei, ele como uma autoridade, ele começa a fazer uma limpeza. Aonde tinha postes de ídolos, né, altares a Baal, ele começou a destruir tudo isso, porque ele queria levar o povo a uma adoração. E o texto vai dizer que quando ele começa a se posicionar desse jeito, ele agrada o coração de Deus. Por quê? Ele está fazendo aquilo que a palavra ensinava, que as leis que Deus havia deixado estavam ensinando. Então ele estava fazendo aquilo que os textos diziam. E vem uma prosperidade muito grande sobre a vida dele. A Bíblia vai dizer, e depois você pode ler lá na sua casa,
que as pessoas começam a respeitar Josafá. Começam a respeitar por conta do posicionamento dele. Ele não queria viver uma vida dividida, ele não queria viver uma vida prostituída. Então ele se posiciona e ele diz: não, eu vou dar o segmento da visão do meu pai. E é o interessante disso, né? Porque ele se espelha no seu pai, ele observa o seu pai, e por isso que ele dá seguimento à visão do seu pai. E aqui vem uma grande preocupação, porque você pensa que não, mas os seus filhos estão de olho em você. Os seus filhos estão de olho no seu comportamento. Então cuidado, aquelas mentirinhas, que não é pecado, que o povo fala: não, é só mentirinha, é um pecadinho. Cuidado com o comportamento que você tem dentro da sua casa, na frente dos seus filhos, ou na ausência dos seus filhos. Porque mesmo você achando que está na ausência, eles estão observando. Às vezes eles fazem de conta que não estão olhando, ou que não estão ouvindo, mas eles estão. Eles são muito espertos. Por quê? O seu filho, ele é o seu espelho. Presta atenção, o seu filho, ele é o seu espelho. Então, da forma que você é dentro da sua casa, ele vai ser um dia com a esposa dele, ou ela vai ser um dia com o marido dela. Então ele segue o exemplo do pai, e a Bíblia vai dizer que vem a prosperidade sobre ele, vem o respeito sobre ele. As pessoas começam a presenteá-lo. As pessoas de fora, de longe, começam a receber notícia do posicionamento dele, porque Deus trouxe a prosperidade. Você está entendendo? O pastor fez um breve ensinamento aqui acerca de dízimo de oferta. A gente sabe que tem pessoas que não gostam, mas é assim, o papel do pastor é te ensinar. Se você vai aderir, é outra coisa. Pastor, eu não concordo com isso, eu sou contra. Não tem problema, venha para o culto do mesmo jeito, venha adorar a Deus do mesmo jeito. Se você não concorda, tem gente que não concorda, irmão, não tem problema. Mas um dia o Espírito de Deus vai te visitar, e você vai entender que nós não podemos fugir da palavra de Deus. Até porque se nós nos alinhamos com ela, Ele nos dá direcionamento. Agora preste atenção, que a história de Josafá, ela vai seguindo de glórias. Ele fica muito rico, ele fica muito famoso, e é aí, nos momentos de glória, que nós precisamos tomar muito cuidado. Sabe por quê? No momento da prosperidade vai ter aquele frustrado. Sabe aquele frustrado que não consegue nada? Sabe aquele frustrado que ele ganha com uma mão e esbanja com a outra? Sabe aquele frustrado ou aquela frustrada que tem a vida toda bagunçada e não consegue prosperar? No seu momento de glória, essa pessoa vai estar no mesmo ambiente do que você, e vai querer ser a sua sombra, vai querer estar do seu lado, vai querer estar junto com você, vai querer estar na foto, vai querer estar no selfie, vai querer estar sempre perto. E é nessa hora que você precisa tomar cuidado, porque no seu momento de glória, pessoas vão se aproximar de você querendo fazer aliança. E as alianças que são feitas erradas traz uma consequência drástica. Não vamos muito longe, é só olhar para a nação brasileira. É só Deus para entrar com a providência. Agora presta atenção, que Josafá está bem, ele está tranquilo, mas o coração ganancioso começa a palpitar. Por quê? O rei de Israel, que é Acabe, o rei de Israel, ele quer propor a Josafá uma aliança política, para fortalecer ainda mais. Mas sabe por que o reino ele era dividido? Porque o reinado de Acabe era totalmente 100% voltado para deuses. Quando você vê lá na tua Bíblia, Deus, ou deuses escrito em letras minúsculas, são deuses que não é o nosso Deus. Você está entendendo? São deuses que foram criados por mãos humanas. E a esses deuses que Acabe ele servia, a sua mulher era tão promíscua que o Deus dela era um órgão genital masculino. A mulher desse Acabe, ela era tão promíscua que o Deus dela era um órgão genital feminino.
Esse era o Deus dela. Imagina que cena horrível. Passou rápido aí na tua mente, né? Esse era os deuses, um dos deuses dele. É por isso que o reino estava dividido. E é por isso que o reinado de Judá estava prosperando. Porque Josafá, junto com o seu pai, eles trouxeram um reinado de purificação. E por isso que veio a prosperidade. Mas agora um homem promíscuo, um homem vendido, um homem conhecedor da palavra, porque Acabe era conhecedor da palavra, está de olho em Josafá. Ele quer ter aliança, Lebácia. Ele quer ter aliança com Josafá, porque ele vê em Josafá uma oportunidade dele crescer ainda mais. Não vá pensar que Acabe, ele queria crescer junto com Josafá. Não. Sabe por quê? Porque as pessoas gananciosas, as pessoas promíscuas, ela não vai pensar em você, ela vai pensar nela mesma. Ela vai agir para o seu benefício próprio. Não entra nessa conversa não, porque às vezes vem, não adianta. Vem pessoas que eles querem se aliançar a você, mas você percebe que o jugo é desigual. Você percebe que a mentalidade é diferente. Você percebe que não há maturidade do outro lado, não há uma espiritualidade do outro lado. Mas do outro lado tem aquilo que você não tem, talvez, o dinheiro. Aí você pensa, não é Deus que preparou. Deus jamais vai preparar isso para você. Jamais Deus vai fazer com que você faça uma aliança com alguém que fere os princípios do mandamento de Deus. Não existe isso. Mas o que Josafá faz? Cego pela tensão do momento, ele faz aliança matrimonial dos filhos, do filho dele com a filha de Acabe, com Jezabel. Ele faz aliança para fortalecer ainda mais o reinado de ambos. Ele achava isso, mas na verdade lá na frente Acabe estava preparando algo contra ele, algo para acabar com a vida dele, porque ele queria a glória somente para ele. Mas o sangue de Jesus, ele tem poder. E se ele trouxe alguém aqui hoje que precisa ouvir esta palavra, é porque Deus está querendo te dar livramento dentro da sua casa. Deus está querendo dar livramento com pessoas que convivem com você. Deus está querendo te mostrar alguma coisa. Então fique ligado, porque isso aqui é uma resposta da oração de alguém. Agora presta bem atenção, que no capítulo 18, Josafá vai fazer uma visita a Acabe. Visita, porque eles fizeram uma aliança com os filhos de casamento. Ele vai fazer uma visita. E Acabe, ele propõe para Josafá, dizendo assim: Josafá, o negócio é o seguinte, eu quero tomar posse de Ramote e Gileade, mas eu preciso que você esteja comigo, para fortalecer ainda mais o nosso governo. Ele queria tomar posse de mais propriedade, porque o problema de uma pessoa, irmão, mau caráter. O problema de uma pessoa, irmãos, presta atenção. O problema de uma pessoa mau caráter, quando ela está no governo, quando ela está no poder, quanto mais poder ela tem, muito mais ela quer. Então ela mata qualquer um, ela derruba qualquer um, ela faz qualquer coisa para ela ficar mais poderosa. E Acabe está querendo mais poder. Ele quer fortalecer mais o reinado dele. Não estava pensando nem em Josafá. Então ele conversa com Josafá e fala assim: vamos para a guerra. Bate um temor no coração de Josafá. E Josafá disse assim: mas você já pediu confirmação para Deus? Olha que interessante isso. Você já pediu confirmação para Deus? Isso aqui é muito forte, porque hoje as pessoas, elas agem pela vontade própria. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter direcionamento de Deus em tudo que nós fizermos. Em tudo que nós fizermos. Por que, pastora? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas pode te levar ao inferno. Ou seja, você vê de um jeito e Deus vê lá na frente. Você vê agora, Deus está vendo lá na frente. É por isso que você precisa pedir direcionamento de Deus.
Mas uma pessoa que está prostituída, uma pessoa que tem diversos deuses, não se preocupa em pedir confirmação a Deus. Uma pessoa que está fria espiritualmente, ela não se preocupa em pedir direcionamento a Deus. Então Acabe começa a discutir com Josafá, dizendo: não precisa, os meus profetas já disseram que eu tenho que ir. Aí ele disse: mas quem são esses profetas? São os 400 profetas que eu tenho. Sabe aqueles profetas vendidos pela corrupção? Existe muito. Se você acha que a corrupção está lá fora, tem muitas igrejas corruptas no Brasil. Muitas. É uma vergonha. E quando eu falo de igreja, eu falo nós. São poucas as pessoas que vivem uma vida íntegra diante de Deus. Agora presta atenção que Acabe está falando dos profetas dele. Os profetas vendidos. Os profetas que chegaram até ele e disse: pode ir, o Senhor é contigo, pode guerrear. Mas Josafá está temente. Ele acha estranho como pode 400 homens profetizar a mesma coisa ao mesmo tempo. É estranho isso. É estranho por quê? Porque ele olha para o cenário de Acabe e ele fala: como é que pode esses profetas que adoram esses deuses dizer o que é certo e o que é errado? Então ele pede um outro profeta. Ele disse: não tem um outro profeta aí? E nessa hora Acabe, ele torce o bigode. Nessa hora ele fica meio azedo, porque ele disse assim: tem um cara aí, tem um profeta aí, mas ele nunca profetiza o que eu quero ouvir. Ele só profetiza coisa ruim para mim. Na verdade não é que ele só profetizava coisa ruim, ele profetizava o que era certo, o que era verdadeiro. Sabe qual que é o posicionamento que Deus quer de mim e de você? Doa quem doer. Nós precisamos falar a verdade. Você está entendendo? Com Deus não tem meio termo. A Bíblia vai dizer que com Deus é sim, sim, não, não. Então não existe negócio de passar a mão na cabeça, de então, não sei. Deus está falando assim: não, tem que falar o que é certo. Josafá acha interessante esse cara e fala assim: como que é o nome dele? Aí ele falou assim: o nome dele é Micaías. Traga ele aí, traga ele, eu quero ouvi-lo. Não, traga ele. Tá bom, traz esse homem. Trouxeram ele. Quando trouxeram ele, Micaías está diante dos dois reis. Aí Acabe olha para ele e fala assim: profetiza, o que é que Deus te mostrou? Ele olhou para os dois e disse: o Senhor me mostrou que não é para vocês irem nesta batalha. Detalhe, quando ele está profetizando, os 400, os vendidos estão assistindo. Então se era difícil profetizar para os dois, poderoso, que estavam doidos de ir para a guerra, imagina os outros que estavam assistindo. Você pensa que é fácil viver uma vida íntegra diante da corrupção? Você pensa que é fácil viver uma vida íntegra diante das prostituições? Eu tenho certeza que para você não é fácil. Não é fácil porque quem convive com você lá no teu trabalho acha um absurdo essa tua fidelidade que você tem com a sua esposa. Acha um absurdo essa fidelidade que você tem com o seu marido. Quer ver? Outro dia eu atendi uma mulher aqui na igreja. Ela está fazendo o último ano da faculdade e ela veio conversar, pedir oração, porque ela está fazendo aquele TCC, não sei das quantas, é muita pressão, é muito. Ela falou assim para mim, assim: pastora, ainda bem que eu estou terminando. Eu falei: por quê? Porque a faculdade é a Babilônia. Eu falei: é? Ela falou: terrível, pastora. Sério? As minhas amigas são terríveis, elas vivem querendo arrumar alguém para mim e elas veem minha aliança, pastora, elas sabem que eu sou casada. Mas você tem que ver a perturbação que é. Eu falo que eu sou cristã e hoje em dia os cristãos já não são mais respeitados. E eles não me respeitam, elas não me respeitam. Fica falando que é bobeira esse negócio de fidelidade, que hoje a moda é você ter 3, 4 relacionamentos, aquela coisa toda. E eu já disse isso para ela. E eu fiquei assustado. Porque aí você vê o nível que está as pessoas lá fora. E aí você vê o porquê que
Deus está gemendo para que a igreja saia para fora, para que a igreja resgate essas almas. Porque o diabo, ele está sacando essas vidas, está destruindo essas vidas através da prostituição, das drogas e do álcool. Agora preste atenção, que Micaías, ele começa a profetizar. Zedequias, preste atenção, o capítulo de número 19, 18 e o verso 16. Olha o que diz o verso de número 16. Micaías respondeu dizendo: eu vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe. Esses homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisa boa? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou dizendo: agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado. Isso aqui é muito forte. Eu vi o Senhor sentado. Eu vi o Senhor sentado. Verso 18. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. E ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa, outros anjos disseram outra, até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: eu enganarei Acabe. O Senhor perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou: vá e engane Acabe, e você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Verso 24: você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Amém? Então aquele que profetizou a verdade, ele foi hostilizado e foi preso. Só que o interessante é que Micaías estava sendo preso e ele disse que ele não voltaria vivo. A Bíblia vai dizer que Josafá, por mais que ele viu toda aquela cena, e por mais que ele viu o profeta profetizar que não era para eles irem, ele vai. E eles preparam os seus equipamentos todos e vão para a guerra. Só que quando eles estão indo para a guerra, e aqui eu já encaminho para o final, que é muito interessante, Acabe olha para Josafá e fala assim para Josafá: Josafá, o negócio é o seguinte: na guerra eu vou descer como civil, como um soldado normal. Eu não vou ir com vestes reais, mas você vai. Josafá, coloca suas vestes reais.
você vai descer com as suas vestes reais. Eu não. Josafá não entendeu. Ele foi bobo naquela hora. Na verdade, aquilo era estratégia de Acabe, porque no fundo ele acreditou no profeta. Ele sabia que o profeta estava profetizando a verdade. Então ele pensou o quê? Eu vou me vestir de civil e vou enganar esse povo, e a profecia não vai se cumprir, porque quem vai morrer vai ser quem? Quem é que vai morrer? Josafá. E sabe por que quem iria morrer era Josafá? Porque o verso 30 do capítulo 18 diz assim: que o rei da Síria havia mandado os seus capitães dos seus carros de guerra que atacassem somente Acabe. Eles queriam a cabeça de Acabe. Eles não queriam nada com Josafá. Por isso que Acabe fez isso. Então quando eles vão para a guerra, Acabe está feliz da vida, pastor, porque ele tinha certeza que ele não ia morrer. Só que deixa eu te falar uma coisa: quando Deus decreta uma palavra na terra, está decretado e vai acontecer, e ponto final. Deixa eu te falar outra coisa: eu nunca vi um homem que barganhou a Deus e permaneceu em pé. Eu nunca vi alguém que vive uma vida promíscua, que vive uma vida adulterada, que vive uma vida atribulada, que permaneça em pé. Nunca vi. Nunca. Eu nunca vi alguém que rouba dos outros ter uma vida em paz. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa que lesa o outro que vive uma vida tranquila. Eu nunca vi uma pessoa que compra e não paga ter uma vida tranquila, ter uma vida em paz. Eu nunca vi. E aqui está a prova: alguém que vivia uma vida prostituída, uma vida bagunçada, ele se aliou com o homem de Deus. Deus havia dado ordem que não, mas Josafá se empolgou, se aliou do mesmo jeito, e ele achou que ele ia se aproveitar da unção de prosperidade que estava na vida de Josafá. Mas não aconteceu isso, porque Deus matou ele. Deus matou. A Bíblia vai dizer que eles vão para a guerra, e o texto é muito interessante. É muito interessante, porque diz assim o texto, olha o livramento que Deus deu a Josafá. Olha o que diz Deus aqui no verso 31 do capítulo 18: por isso, quando viram o rei Josafá e pensaram que ele era o rei de Israel, eles foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e o Senhor Deus deu o socorro para ele, fazendo com que os sírios se desviassem deles. Porém, quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacar. Ponto. Presta atenção. Quando Josafá viu que ia ser morto, ele pediu socorro. Naquela hora ele se arrependeu, e ele lembrou de Micaías. Então quando ele pede socorro e ele grita, quando ele deu o brado, que ele gritou, eles perceberam que ele não era quem eles queriam. Eles não param por aí. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz para cumprir uma profecia. Como que eles iam achar Acabe no meio daqueles milhares de soldados? Fala para mim. Mas Deus achou. Verso de número 33. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas das suas armaduras. Então ele gritou para o condutor do seu carro. Fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Presta atenção, que o sírio jogou uma flecha do nada. Só que essa flecha andou. Ela percorreu, procurando quem? Acabe. Parece que eu vejo aquela flecha. Cadê Acabe?
Cadê Acabe? Cadê Acabe? Cadê Acabe? Porque tem alguém lá dentro do calabouço sofrendo, Acabe, por causa de você. Parece que eu vejo aquela flecha dizendo: cadê Acabe? Porque Micaías está gemendo a pão e água e eu preciso te matar. Cadê você, Acabe? E o texto vai dizer que na armadura dele tinha uma fenda. E aquela flecha entrou naquela pequena fenda e feriu ele. O texto vai dizer que ele morre. Agora preste atenção, porque Josafá está preocupado, porque ele viu a loucura que ele fez. No capítulo 19 vai dizer assim que Josafá, ele volta, Josafá, rei de Judá, ele volta sã e salvo para o seu palácio a Jerusalém. Mas o profeta Jeú tem uma conversa com ele e diz: filho, como que você fez uma loucura dessa? Sabe o que o profeta Jeú fez para ele? Ó, não passou a mão na cabeça não, viu? Ó, Josafá, como que você faz uma loucura dessa? Você precisa entender uma coisa, Josafá: esse teu plantio tem colheita. Você vai colher o que você plantou. Josafá fica preocupado. Mas o texto diz aqui algo bem interessante, missionária Cecília, a senhora que gosta de histórias bíblicas, que ele se retoma no verso de número 4 do capítulo 19. Ele sai daquela ilusão de poder, ele sai daquela ganância de querer conquistar, de querer ter, e ele volta de novo para os princípios. Sabe o que ele faz no verso 4? A partir do verso 4, você vai ver que ele volta de novo para o propósito que ele estava lá atrás, que era ensinar aquele povo se voltar a Deus. E a Bíblia vai dizer que o que ele faz é tão tremendo que é considerado um dos maiores avivamentos da época, porque ele leva aquele povo de novo ao ensinamento dos mandamentos que Moisés havia deixado. Aí quando ele está bem, está tranquilo, porque ele está feliz de novo, que ele se retomou, né? Que ele se recompôs, o povo está animado, o povo está avivado. Aí chega o capítulo de número 20, e aqui a gente termina a nossa mensagem. Ele está bem, ele está tranquilo. E no capítulo 20 a Bíblia vai dizer assim, que após a morte de Acabe, Moabe, ele se rebela contra o reinado de Israel, que era o reinado dividido. E a Bíblia vai dizer que os moabitas, os edomitas, aquela coisa toda, vêm para invadir a Judá. E eles vêm com força. Quando eles vêm com força, a Bíblia vai dizer que chega um mensageiro e disse: Josafá, vem contra ti um grande exército, e é poderoso. Nesse momento, Josafá lembra da colheita, ele lembra de Jeú. Meu Deus, o que Jeú falou. Mas ele pensou que estava tudo bem, porque ele retoma suas atividades. Ele se lembra, com certeza, a Bíblia não vai dizer, mas ele se lembra do que Jeú falou para ele. E no capítulo 20 você vê um Josafá com medo. A Bíblia diz, depois você lê na tua casa, que ele está com medo. E é bom quando a gente fica com medo. Sabe por quê? Porque o medo faz a gente ficar mais dependente de Deus. Você já viu esses valentão aqui fora? Aí quando chega lá na cadeia, eles viram um bebê, eles viram uma criança. Você já viu? Você já viu essas pessoas soberba, arrogante? Aí quando está no leito de enfermidade, com doenças cancerígenas, você já viu como é que é o comportamento dessas pessoas? Vira uma criança. E aí que dá o segredo. E é por isso que Deus permite acontecer algumas coisas em nossas vidas, para nos levar a ter essa dependência de Deus. Aleluia. E no capítulo 20 você vai ver ele com medo, mas você vai ver ele com preocupação de orar a Deus e pedir novamente o socorro, Jeová. O socorro.
Aí você pode olhar e vai falar assim: mas será que Deus vai atender esse homem? Ele quebrou um pacto com Deus. Será que Deus vai atender esse homem? Ele se uniu com Acabe. Escuta aqui uma coisa: não importa quem você é, o que você foi ou o que você fez. Porém, a Bíblia vai dizer assim: que se houver um arrependimento e um abandono desse pecado, Deus te alcança com a misericórdia dele. Você está entendendo? Agora presta atenção, que ele está temeroso e ele sente a necessidade de orar a Deus, porque vem contra ele uma grande multidão, e ele sabe que ele iria perder, Pascoal, tudo que ele conquistou, tudo que ele construiu seria perdido, seria destruído. Mas ele começa a orar ao Senhor. Porém, ele entende que ele não pode orar sozinho. Ele precisa da congregação junto com ele. Ele precisa da congregação. E aqui eu já me encaminho para o final. E se coloque em pé, que nós já vamos finalizar esse texto. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. E eu lembrava muito da nossa campanha da madrugada que nós estamos fazendo, que está tremendo, irmãos. Está tremendo. Porque ele sente, ele percebe que sozinho ele não vai conseguir vencer essa batalha. Então ele começa a orar. Para quê? Porque ele precisava de um direcionamento de Deus. Ele precisava de um sinal de Deus. Aqui vai um recado para você que está perdido. Você não sabe para onde vai. Você não sabe o que vai fazer. Tua vida está toda embolada. O segredo é o quê? É a oração. Você precisa de um direcionamento de Deus. E isso é só a oração que vai te dar. Ele começa a fazer uma oração e dizer: Deus, eu não posso perder tudo isso que foi construído. Isso não pode se destruir. Deus, me ajuda. Me dá uma direção. E sabe o que é mais lindo disso tudo? É que ele convoca uma consagração com todos. E a Bíblia vai dizer que quando está todo mundo reunido, uma grande multidão, para aquela convocação de oração, de jejum, ele se posiciona no meio daquele povo e chama aquele povo para a batalha. E parece que eu ouço o barulho do chofar. Parece que eu ouço o barulho do chofar. Parece que eu ouço, sabe o quê? Josafá dizendo assim: nós precisamos consagrar. Nós precisamos jejuar. Para que Deus nos dê uma direção. Para que Deus nos dê uma direção. Deus está dizendo para você hoje: a direção que você precisa está na mão de Deus. Aquilo que você precisa está na mão de Deus. A resposta que você precisa está na mão de Deus. O livramento que você precisa está na mão de Deus. Mas não é de qualquer jeito. Deus está dizendo: tem que ter renúncia, tem que ter oração, tem que ter busca. Ei, e o Senhor está te chamando para a batalha. O Senhor está te chamando para a batalha. Sabe o que Deus está esperando? Deus está esperando você na madrugada. Sabe o que Deus está esperando? Deus está esperando você na consagração e no jejum. Ah, pastor, eu não consigo ficar sem meu café. Eu não consigo consagrar. Ei, tem demônio que só sai com jejum e oração. E essa potestade que se levantou contra a sua vida, contra o seu casamento, contra o seu ministério, contra aquilo que Deus confiou nas suas mãos, é só a oração. E aqui eu finalizo. Escuta. No meio daquele clamor, no meio daquela oração, se levanta alguém profetizando, e o nome dele é Jaziel.
Quando ele começa a profetizar, todo mundo fica espantado. Sabe por quê? Jaziel não era profeta. Jaziel era da tribo de Levi. Mas quem disse que Deus levanta só profeta para falar com a sua igreja? Escuta, Jaziel disse assim: ei, assim diz o Senhor, nessa peleja não tereis que pelejar. Está em pé e vede o livramento que eu, o Senhor, tenho para convosco. Mas presta bem atenção, porque quando ele profetiza, ninguém quer acreditar, porque ele não é profeta. Eles de joelho dobraram, esperando que um profeta se levantasse, mas ele não era profeta. Aí todo mundo fica com medo, mas de repente Josafá se posiciona, porque ele é o líder, e ele diz o quê? Se Deus falou, nós vamos fazer o que Deus falou. Ei, o direcionamento que Deus tem para a sua vida não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer. Quem sabe você fica esperando do além. Quem sabe você fica esperando a irmãzinha sapatear, vir, tocar no teu ombro e dizer assim diz o Senhor. Mas talvez Deus tenha colocado alguém no seu caminho que nem profeta é, mas já está te falando algumas verdades. Aí você não acredita porque não é profeta. Aí Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que quem profetizou para esse povo era alguém da tribo de Levi, não era profeta. O direcionamento que Deus deu foi para esse homem. E o texto finaliza dizendo que Deus deu uma grande vitória para aquele povo. Escuta, eu quero orar por você. Nós precisamos entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus é esse: Ele precisa que a igreja se volte para a oração. Ele precisa que a igreja ela se volte novamente para a oração. O povo não quer mais orar. O povo não quer. Na minha época, quando eu converti, irmãos, era 90 dias de monte. Hoje, se você marcar uma semana, o camarada vai um dia e falta os outros. No meu tempo, irmão, que não faz muitos anos assim, as pessoas, era um prazer, era um orgulho consagrar. Eles tinham um negócio com a consagração, com o jejum que era fora do comum. Porque eles entendiam que a oração, a consagração desmatava a carne. E o espírito saltava muito mais do que a carne. Então ele queria vir para o culto pegando fogo. Ele queria vir para o culto bombando. Ele queria vir para o culto com a alma inflamada. Então ele consagrava a sua vida para chegar no culto, para ter aquela unção, aquela graça. Hoje em dia as pessoas já não são mais assim. E nós aprendemos com esse texto que se não for a oração, não tem vitória. Se não for a oração, não tem resgate. Se não for a oração, não tem direção. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você quer uma direção da tua vida? Quer sair dessa prisão? Quer sair desse calabouço? Faça o propósito de oração.